Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português, 11 de julho de 2026, 16 horas, né? Hoje tem os dois últimos jogos das quartas de finais da Copa do Mundo, né? Daqui a pouco tem Noruega e Inglaterra, às 18 horas, e às 22 horas, Argentina e Suíça para definir a segunda semifinal. A primeira já foi definida, será a França contra a Espanha, que acontece na terça-feira, e na quarta, a segunda semifinal entre os vencedores das partidas de hoje, né? Infelizmente, hoje era para ser dia de festa no Brasil, se o Brasil tivesse passado pela Noruega, mas não passou, fica para a próxima, né? E vamos começar aqui pedindo comenta, compartilha, se gostar, se não gostar, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, se for do seu interesse. Faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Vamos começar aqui com algumas notícias internacionais, né? Líder supremo do Irã afirma que a vingança deve ser cumprida inevitavelmente. Está falando aqui da morte do seu pai, né? O Khamenei jurou vingar a morte de seu pai, né? Assassinado no fim de fevereiro nos ataques de Israel e dos Estados Unidos. O líder supremo do Irã, Khamenei, jurou vingar a morte de seu pai, assassinado no fim de fevereiro nos ataques de Israel e dos Estados Unidos, ao afirmar em uma mensagem escrita divulgada neste sábado 11 que a vingança a ser cumprida é inevitável. Né? O texto tem data de sexta-feira, dia 10, e é a primeira declaração de Khamenei desde o funeral de seu pai, que aconteceu na última semana. Na mensagem, Khamenei promete vingar o sangue puro do ex-dirigente, assim como de todos os mártires das duas guerras que colocaram a República Islâmica em confronto com Israel e os Estados Unidos. E aí, em resposta a essa fala do Khamenei, o Donald Trump disse que se sofrer qualquer tipo de atentado, vai exterminar todo o Irã, vai fazer um genocídio no Irã, destruindo todo o país, que vai mandar 1.000 mísseis contra o Irã para destruir todo um país. Né? Essa é a fala do Donald Trump, e que ninguém duvide de um maluco comandando um país que tem armas nucleares. Né? Mais um aqui, misturando a notícia internacional com o que nós temos por aqui. Nossa política, Milei diz que virá ao Brasil para lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta sexta-feira, dia 10, que virá ao Brasil no final do mês para apoiar o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A visita está prevista para o dia 25 de julho, quando o partido do senador realizará a convenção nacional para sacramentar a candidatura de Flávio. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Argentina, em 97.9, além da presença no evento do PL. Milei também disse que pretende fazer uma passagem por Brasília para visitar o ex-presidente Bolsonaro, preso domiciliarmente após ser condenado por tentativa de golpe de Estado. O que ele vai fazer? O L. Bom Charminho? Provavelmente o Xandão não vai permitir que ele visite o presidiário. Né? Na mesma entrevista, o líder argentino confirmou presença nas cerimônias de posse dos dois presidentes da direita que assumem na América do Sul, Fujimori, no Peru, e Espriella, na Colômbia, no início de agosto. Milei e Flávio se encontraram em Buenos Aires há 2 semanas, quando o parlamentar participou de uma conferência promovida pela Fundação Aliados de Israel. O movimento foi registrado nas redes sociais com a legenda "Vem aí Maré Azul para o Brasil", em referência ao avanço dos políticos de direita na América Latina. Perguntar ao Milei como é que está a Argentina, né? Como é que está o país do Milei, que está aí querendo interferir nas eleições dos outros, e como é que estão lá o pessoal comendo carne de burro. Tanto o Flávio vai ao supermercado criticar que o Brasil está ruim, que as coisas estão ruins no Brasil, contando mentiras, que é isso que o Flávio faz de melhor. E, enquanto isso, na Argentina, o povo não tem condições de comer carne bovina, mas graças ao Milei. Mas ele vem aqui dizer que lá está tudo bem, que aqui vai ficar igual a Argentina, né? Tanto que a extrema-direita falou em
se Lula vencesse, que o Brasil ia virar uma Argentina, e agora eles querem que realmente o Brasil vire uma Argentina se o Flávio Rachadinha vencer as eleições. E aqui tem uma coisa que é bem democrático, né, que a extrema-direita faz. O Brasil é convidado pelo governo de Donald Trump para evento contra a extrema-esquerda. Segundo o jornal americano, mais de 60 países receberam convite do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para debater em Washington o suposto ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda. Tem esse terrorismo transnacional de esquerda que o Rubio está colocando aí. O que tem é uma extrema-direita que quer ser uma ditadura mundial, não aceita a divergência, essa é a realidade. A extrema-direita nunca aceitou nenhum tipo de divergência e não quer a existência da esquerda por isso. Os mesmos que dizem por aí, só dizendo que querem liberdade de expressão, são os mesmos que não acham que alguém que fala o contrário do que eles pensam mereçam ter essa liberdade de expressão. É isso que o Donald Trump está querendo, na verdade. Pedimos aí, comenta, compartilha se gostar da Joinha, se não gostar do Joinha. Se for seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. E vamos agora para as operações, muitas operações aí durante a semana. Termina com, na sexta-feira aí, com o bloqueio de 119 milhões em bens aí do Valdemar da Costa Neto, feita pelo ministro Flávio Dino, né? Aqui tem a primeira aqui que a gente vai trazer. Emendas atribuídas a Valdemar pagaram um show de sertanejo no interior. Emendas parlamentares atribuídas por investigação da Polícia Federal ao presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, ao orçamento da União, foram utilizados para pagamento de shows em eventos promovidos em cidades do interior de São Paulo e do Paraná. A coluna apurou que os recursos enviados a 4 cidades e que têm a indicação atribuída a Valdemar pela Polícia Federal foram utilizados para a contratação de artistas. A situação se repetiu nas cidades de IP, Guaibê e Macedônia e Cafelândia, no Paraná. É o que apontam dados da plataforma Transfere.gov, né? Aqui a gente tem que chamar atenção para o seguinte, né? Esses cantores sertanejos, muitos deles, passam o tempo todo falando mal aí da Lei Rouanet, que ele diz que a Lei Rouanet que é dinheiro público indo para os artistas, né? Esses mesmos que vão na cidade e cantam 10 minutos, cantam 60 minutos e levam milhões do dinheiro público, né? Milhões aí do dinheiro público. Ou não é, alguém vai dizer que essas emendas parlamentares não vêm dos cofres públicos e vêm direto dos cofres públicos. Quando se fala na Lei Rouanet, a pessoa tem que ter um projeto que tem que ir buscar esse dinheiro nas empresas, né? Que vai ser deduzido dos impostos da empresa. No caso desses artistas, eles recebem dinheiro direto do Tesouro, direto dos cofres públicos, né? E aqui tem a cidade com cerca, acho que é IEP, São Paulo, cidade com cerca de 7,6 mil habitantes, foi utilizada para a contratação da banda Traia Véia e da dupla Taimei e Thiago, que se apresentaram na 4ª Agrofest em novembro de 2025. Cada apresentação custou R$250 mil, né? 500 mil reais aí numa cidade que tem uma população de 7,5 mil habitantes. Né? Carne com dinheiro público que essa extrema-direita faz e fica acusando os outros de fazer justamente o que elas fazem. E aí tem Guaiambê, o recurso supostamente indicado por Valdemar Costa Neto foi usado também para a contratação de Taimei e Thiago, o cachê da dupla para se apresentar na festa do Peão de Boiadeiro. Em novembro de 2025 custou 280 mil reais. Então, está aí para onde que fale. O dinheiro das emendas é para onde estão indo esse dinheiro das emendas. O Valdemar aí coordena, né? E vamos para mais parlamentares, os gastos dos parlamentares, né?
E quando se fala em parlamentar, a extrema-direita, os extremistas de direita dizem logo deve ser da esquerda, né? Senadora gasta 12 mil em 3 meses em imposto de combustível de filho de antecessor. Eu acho que muita coisa também não aqui, né? Roberta Acioli pagou 12 mil em imposto de combustível da família de Messias de Jesus. Ela assumiu o cargo em março após Messias renunciar. Senadora Roberta Acioli, do Republicanos de Roraima, gastou em 3 meses 12 mil em imposto de combustível que pertence aos filhos do ex-senador Messias de Jesus, do Republicanos também de Roraima, que era titular da cadeira dela. Cirurgião dentista, especialista em harmonização facial, Roberta Acioli assumiu o mandato em 11 de março de 26, após o Messias ser indicado pelo então governador de Roraima, Antônio Denarium, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tudo em casa, tudo em família, tudo com extrema direita hipócrita. Né? Se fosse uma situação dessa com um deputado ou um senador do centro-esquerda, o pau estaria comendo aí por parte da imprensa, por parte das redes sociais. Né? Se trata de alguém da direita, está tudo dentro da normalidade. Mais aqui, né? Pode declarar 10 mil. Pode declarar 10 mil, Fred Linhares compra carros de luxo e mansão avaliada em 6 milhões. O deputado federal Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, adquiriu nos últimos meses carros de luxo e clássicos em uma mansão no Lago Norte, área nobre de Brasília, avaliados em aproximadamente 6 milhões. O valor em bens adquiridos no decorrer do atual mandato é 60 vezes maior do que o patrimônio declarado por Fred Linhares à Justiça em 2022. À época, ele informou ter patrimônio de apenas 10 mil. Tudo errado, né? O patrimônio dele de 10 mil provavelmente já estava errado. E agora, de 10 passa para 6 milhões aí em pouco mais de 3 anos. Né? Em 2024, o deputado teve salto patrimonial significativo quando ele e a esposa compraram uma casa no Lago Norte, área nobre da capital federal. O imóvel custou 4,7 milhões e foi pago pelo casal no mesmo ano, conforme a escritura pública que a reportagem teve acesso. O pagamento se deu por meio de uma transferência bancária de 2,4 milhões, mas não foram fornecidos detalhes sobre a transação. O valor restante deveria ser pago ainda em 2024, também por transferência bancária. Né? Então, aí, o cara declarou na sua campanha eleitoral que possuía 10 mil, mas ser deputado é lucrativo no Brasil, né? Principalmente quando se tem as chamadas emendas parlamentares. Né? Mas da operação aqui no Rio de Janeiro, o delegado preso fazia guarda de dinheiro sacado de contratos do Rio Metrópolis e usava carro da Polícia Civil no esquema, diz o Ministério Público. O delegado da Polícia Civil, Francis Dias Nepomuceno, preso na Operação Ouroburos, era o responsável por guardar e transportar o dinheiro em espécie sacado das contas de empresas contratadas pelo Instituto Rio Metrópolis, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o dinheiro dos contratos supostamente fraudulentos era retirado das contas bancárias logo após os pagamentos feitos pela autarquia e levado para a empresa Rio Forte Vigilância e Segurança Privada, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. No local, os valores permaneciam armazenados até serem distribuídos entre os integrantes da organização criminosa, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Franks coordenava pessoalmente essa operação. Aí, mais uma. São várias as operações no Rio de Janeiro. E aí a pergunta, quem são as pessoas envolvidas nessas operações no Rio de Janeiro? Todas do campo da extrema-direita, do campo político aí, do atual pré-candidato à presidência da República. Essa é curiosa aqui, né? Assim como Valdemar, Eduardo Cunha destinou emendas sem ter mandato. O Eduardo Cunha, a filha dele é que tem mandato. Né? Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, não foi o único político sem mandato a usurpar emendas de deputados federais para atender aos próprios interesses.
o Eduardo Cunha também fez a mesma coisa, né? Então, o Eduardo tem a filha dele que é deputada federal, né? Provavelmente foi Eduardo Cunha achou aí para continuar tendo acesso às emendas parlamentares, né? Aqui tem Bolsonaro toma atitude após crise entre Flávio e Michele, né? Confusão deles lá e a gente aqui sempre torcendo pela confusão. Flávio Bolsonaro visitou o pai Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, dia 11/7. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ser condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Logo após o encontro, o senador do PL e pré-candidato à presidência publicou uma carta escrita pelo pai nas redes sociais. Em meio à briga familiar, Bolsonaro escreve na carta e faz pedido. Durante uma transmissão ao vivo, Flávio leu a mensagem escrita pelo pai na íntegra. E, em suma, no texto, Jair Bolsonaro comentou o cenário político atual. Além disso, ele pediu união entre os aliados em torno da pré-candidatura do filho. O momento é de arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento, diz trecho da carta. Isso aqui é hilário, engraçado, ridículo, tudo isso junto, né? É Flávio Bolsonaro o sujeito que vai livrar o Brasil da corrupção, o sujeito que estava pedindo dinheiro a o workaro do Banco Master, enquanto o cara estava de tornozeleira eletrônica. É esse o sujeito que vai resolver o problema da corrupção no Brasil. É esse sujeito que vai resolver o problema da violência no Brasil. O Rio de Janeiro liderado por esse grupo político aí há décadas, não resolveu o problema da violência. O Rio de Janeiro não conseguiu resolver. Pelo contrário, no Rio de Janeiro, os políticos, as lideranças políticas no Rio de Janeiro se tornaram a violência no Rio de Janeiro. Essa é a verdade. E aí, é esse Flávio Bolsonaro que vai resolver isso. E quanto ao empobrecimento, é o Flávio Bolsonaro, filho do presidiário, que quando era presidente as pessoas ficavam na fila do osso, que vai resolver esse problema. Né? Essa carta, esse trecho, só por aqui a gente já vê que é uma piada, né? Flávio vai resolver o problema da corrupção, da violência e do empobrecimento, coisa que ele nunca resolveu. Nem a própria corrupção dele, nem resolveu as próprias rachadinhas, até hoje ele não explicou. Ele não conseguiu explicar ainda onde é que está o contrato com o Vorcaro, já tem mais de mês. Mas ele vai resolver os problemas da corrupção no Brasil. É o ridículo da carta aí. E o Flávio diz que foi o pai que escreveu. Que tem o Eduardo Bolsonaro, né? A fúria de Eduardo Bolsonaro que revela o pânico do clã. Está no blog do Noblar. No programa do Noblar, desta quinta-feira, dia 9, ficou evidente que a fúria belicosa de Eduardo Bolsonaro é resultado de um desespero diante da divisão interna impossível de colocar debaixo do tapete, incomodado com as críticas do deputado federal Zé Trovão, que chamou Jair Bolsonaro de covarde pelo silêncio mantido após a derrota nas urnas de 2022 e a tentativa de golpe, o filho do capitão perdeu o controle. Né? Ele já teve alguma vez na vida algum controle? Essa é que é a pergunta, se esse sujeito já teve controle alguma vez na vida, né? Quem assiste de camarote aproveita para chutar a escada da família e o presidente é o presidente do PSDB, Gilberto Kassab. Com seu estilo polido e elegante, Kassab disparou um torpedo certeiro ao sentenciar que os Bolsonaro têm errado muito, tutelada pelos próprios erros. Candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro bate cabeça e patina, né? Essa situação aí da candidatura do Tário Flávio, do Rachadinha, do sujeito que até hoje não explicou a questão do Mastro. Mas a situação do Zé Trovão, né? Aí é um oportunista falando do outro. É um maluco. Eduardo Bolsonaro, que nunca teve
muito controle, não seria agora que ele teria esse controle, falando do Zé Trovão, que também é outro oportunista, né? E assim, hoje em dia é muito difícil as pessoas imaginarem que vai falar uma coisa hoje, daqui a 4 anos ninguém vai saber mais, ninguém vai lembrar. Pode ser que a maioria não lembre, mas as redes sociais não esquecem, as coisas vêm à tona. O Zé Trovão é um daqueles sujeitos que ele chamou o Bolsonaro de covarde, mas ele é um dos sujeitos covardes, né? Porque o Zé Trovão estava lá. As estradas, depois das eleições de 22, quando o presidente Lula foi eleito no segundo turno, ele estava nas estradas pedindo para que os caminhoneiros permanecessem fechando as estradas. Ele estava lá apoiando, sim, aí os movimentos. E depois chama o Bolsonaro de covarde porque não pediu para as pessoas saírem das ruas e ele estava lá pedindo para as pessoas permanecerem nas ruas. E aí, como sempre aqui nessa situação, Zé Trovão e Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, brigando. Claro que nós vamos estar sempre do lado da briga, né? Tem mais aqui da hipocrisia da extrema-direita. A extrema-direita e a hipocrisia andam de mãos dadas, né? Que a gente tem agressão gratuita, a reação de Haddad após Tarcísio criticar Marina e Tebet. O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, reagiu nesta sexta-feira 10 às críticas do governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, às pré-candidatas ao Senado, Marina Silva e Simone Tebet. Haddad classificou a investida de Tarcísio como uma agressão gratuita. Acho que todo mundo que ouviu as falas ficou um pouco perplexo, né? Com uma agressão gratuita a duas mulheres ex-senadoras que têm serviço prestado, disse durante coletiva de imprensa, né? Na última quarta-feira, 8, Tarcísio declarou que Marina, natural do Acre e ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, e Mato Grosso do Sul, levaram cartão vermelho em seus estados, por isso, de acordo com ele, busca uma vaga no Senado por São Paulo neste ano. Disse Tarcísio de Freitas, o sujeito que é carioca, que foi para São Paulo só para se eleger governador na esteira do bolsonarismo e que nem sequer sabia ao local onde votava. Foi perguntado em uma entrevista lá em 2022, onde votava, ele respondeu a pergunta dizendo que votava em uma escola, né, que é onde votam 99,9% das pessoas do país. Né? Todo mundo vota em uma escola. Foi a resposta que ele deu, por não saber, não conhecer sequer o local de votação. Agora vem com essa crítica. Né? Como todo extremista de direita, é hipócrita. Né? Se fosse concorrer por lá, não seriam eleitas, disse o Tarcísio, né? E por ter certeza, não serão aqui também, porque a gente não vai deixar, a gente vai trabalhar para ter melhor representação, completou o governador, né? O governador só faltou dizer o seguinte: a gente não quer forasteiro aqui no estado de São Paulo. Foi praticamente isso que o forasteiro Tarcísio de Freitas de São Paulo disse em relação a Simone Tebet e Marina Silva. As duas lideram a corrida para o Senado no estado de São Paulo. E aqui tem mais hipocrisia do Flávio, né? O Flávio vai para o estado do Ceará dizer que vai resolver o problema da violência, coisa que o seu grupo político não resolveu no Rio de Janeiro, né? Flávio vende no Ceará a solução mágica para problema que nunca resolveu no Rio de Janeiro, né? O senador podia propor soluções para o estado que ele representa, de onde vem o comando vermelho, onde líderes de facções do Ceará estão escondidos e onde aliados deles governam há 9 anos, né? Então, tá aí. O Flávio Bolsonaro não consegue resolver os problemas do seu próprio estado, quando ele é senador representante do Rio de Janeiro, mas ele vai conseguir resolver os problemas do estado do Ceará, né? Que é a notícia do governo do federal, né? O governo bloqueou acesso a bets de 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do BPC. A medida atendeu a uma decisão do STF que proibiu todos os 27 milhões de beneficiários de se cadastrarem em sites de aposta.
O Ministério da Fazenda bloqueou o acesso a sites de aposta de 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Um levantamento feito pela pasta diz que o número representa 10,4% das pessoas beneficiadas pelos dois programas e 11,2% dos 25 milhões de brasileiros que tentaram fazer aposta ao menos uma vez no ano passado. A medida atendeu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu todos os 27 milhões de beneficiários de se cadastrarem em sites de aposta. As 2,8 milhões que tinham conta ativa tiveram os acessos derrubados. Esta sexta-feira, 10, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União, que estabelece novas regras para a publicação de apostas online. Segundo as novas regras, que entram em vigor no dia 17 de julho, toda publicidade de bet será acompanhada de uma advertência. São mudanças em relação às apostas, depois da repercussão da Copa do Mundo, né? A verdade é essa. Depois que a Copa do Mundo teve lá suas transmissões, diversas propagandas o tempo inteiro, a todo momento tinha propaganda, diminuíram um pouco depois das repercussões negativas, toda hora tinha propaganda de bets lá nas transmissões, o governo resolveu tomar algumas providências em relação a essas propagandas. Né? É isso, ficamos por aqui. Comenta, compartilha se gostou da joinha, se não gostou da joinha, se for do seu interesse, faça sua inscrição aqui no canal Falando em Português e até a próxima.